Nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, nós vamos agora conversar com o secretário municipal de Educação aqui de Caicó, professor Sérgio André, para falar sobre um reconhecimento muito importante. Caicó foi destaque nacional ao ter a sua política municipal de educação em tempo integral aprovada e referenciada pelo Ministério da Educação. Entre quase 5.600 municípios brasileiros, apenas 47 conseguiram esse feito e Caicó está entre eles. Vamos entender como essa conquista foi possível, o que ela representa para Caicó e quais os próximos passos da educação caicoense. Professor Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia àqueles que nos acompanham no Panorama. É uma alegria estarmos aqui para falarmos de educação. Secretário, como é que você recebeu a notícia de que a política de tempo integral de Caicó havia sido reconhecida nacionalmente pelo MEC? Marcos, foi primeiro uma alegria imensa, né? Esse ano tem sido um ano de frutos desse tipo aí, né? De muita satisfação para a gente. Acredito que o reconhecimento de um trabalho árduo que foi feito, né, nos últimos 4 anos. A primeira boa notícia disso foi quando a gente conseguiu que o Conselho Estadual de Educação aprovasse a nossa política sem ressalvas, né? Todos os municípios eles tinham que ter escrito uma política pública de tempo integral e depois submetida aos conselhos estaduais, né? Isso no país todo. Nós fizemos a nossa política e o resultado saiu sem nenhuma restrição pelo Conselho Estadual. Então isso já nos deu um know-how muito significativo, porque o Conselho Estadual da Educação ele é um órgão extremamente criterioso, né? Então termos uma política aprovada, principalmente no nosso caso, que nós estamos falando de currículo, que não é uma questão simples, né? Nós propormos como nós vamos trabalhar em termos da estrutura curricular com as nossas escolas. E então esse foi o primeiro passo. Quando o MEC abriu para que os municípios pudessem escrever suas políticas, então nós decidimos escrever a nossa política de Caicó a partir da questão curricular, né? E aí veio a grande surpresa, né, quando foram anunciados os municípios selecionados, aí a gente estava lá, né, em termos de políticas públicas para o tempo integral entre esses 47 municípios de todo o Brasil. O que foi fundamental para Caicó entrar nessa lista? Que é uma lista realmente muito, digamos assim, seleta, né? Eu acredito, Marcos, que na nossa política nós conseguimos entender o que é que a política nacional de tempo integral ela nos trazia. Porque quando nós falamos de tempo integral hoje, existe um grande receio no Brasil, que é a não adaptação do público-alvo para essa política. Ou seja, criar-se a estrutura e os meninos terminarem não se adaptando. E nós dialogamos, eu acredito que muito bem, com esse desafio. Nós implantamos gradualmente no município de Caicó e o que foi determinante, na minha visão, é que nós trouxemos algumas novidades para dentro do currículo de 1º a 5º ano que não é comum você encontrar. Por exemplo, nós estruturamos a nossa política com 3 pilares. Há os componentes curriculares da base comum, né, ciências, língua portuguesa, matemática, etc. Colocamos uma parte diversificada, extremamente moderna, né? Lá na nossa política a gente tem desde da educação ambiental, passando pelo empreendedorismo e a educação financeira, e aí chegamos nos ateliês. Os ateliês é algo muito específico de cada município e nós propomos um ateliê de língua inglesa, ou seja, os meninos eles passam a ter língua inglesa desde do 1º ano. Colocamos também ateliê de filosofia, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que foi um grande diferencial, e também ateliê de música e a parte esportiva. Então eu acredito que o conjunto
né, bem conversado desses 3 pilares foi determinante para que o município de Caicó pudesse chegar nessa fase final. Para quem está em casa nos ouvindo, o que é que significa a Política Municipal de Educação em Tempo Integral? Significa dizer que nós estamos nos propondo a estender o horário dos meninos de 7, no caso de Caicó, que foi outro diferencial, de 7 até as 17 horas, porque a política nacional ela fala de 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Então, no caso de Caicó, o nosso menino ele entra às 7 horas, já chega com o café da manhã, que aqui nós denominamos num programa de alimentação escolar chamado Café com Aprendizagem, e aí ele passa o dia todinho saindo às 17 horas, né, no seu retorno para casa depois de ter jantado. No meio disso, então, nesse circuito aí, ele tem essas atividades todas. As atividades de ensino, que estão lá na base comum, ele tem as atividades diversificadas e ainda os ateliês. Essa preocupação, Marcos, de oferecer algo com qualidade, mas que fugisse do que é tradicional, porque se os meninos vierem passar o dia todinho na escola, para ele ter mais do mesmo, ou seja, repetir o que ele já tem, isso se torna cansativo, né? É uma rotina que eles não conseguem dar conta. Então, o desafio era fazer com que, né, tivéssemos toda essa estrutura pedagógica organizada para os meninos quererem ficar na escola. E eu acredito que isso é o diferencial. É a gente pensar essa política de tempo integral da base, como nós estamos fazendo. Por exemplo, hoje em Caicó, nenhuma criança para a creche, ela estará se não for em tempo integral. Nós temos 9 unidades de creche, todas oferecendo tempo integral. Avançamos na pré-escola e estamos avançando de 1º ao 5º ano. Com muito respeito, com muito diálogo com as famílias, né? Se a família ela não por algum motivo ela ainda não foi conquistada para viver essa experiência, mas ela tem outras escolas que ela pode continuar no modelo convencional, e eu acredito que isso tem feito uma diferença muito grande para que os meninos permaneçam. Só para você ter ideia, Marcos, a gente não tem evasão escolar nessas unidades em que a gente tem implantado o tempo integral. Agora, de fato, a escola, né, precisa convidar, né, o aluno, ser convidativo, né, para que o aluno permaneça. Agora, Sérgio, para que o município possa oferecer essa mudança toda na estrutura curricular, de fato, eu imagino que requer um empenho grande do município, tanto na questão de estrutura quanto na questão de infraestrutura. Esses 2 pilares eles precisam ser mantidos. Como é que o município pretende seguir isso aí, principalmente com a questão dos professores, né? Manter um quadro de professores, seja efetivos ou contratados. Não é um desafio simples, sabe, Geraldinho? Fazer o tempo integral é algo extremamente complexo, primeiro porque não faz parte da nossa cultura do Brasil. E aí toda vida que você vai introduzir um elemento novo numa cultura já existente, isso demanda tempo e algumas características, resiliência, por exemplo, você ter o comprometimento de acompanhar para ir fazendo os ajustes, a correção no fluxo, tudo isso é muito importante. Nós fizemos alguns deveres de casa, né? Primeiro nós melhoramos a rede, né? Claro que eu sempre digo isso, nós ainda temos muito a fazer quando a gente fala de infraestrutura das nossas escolas, mas é inegável que houve uma melhora substancial, né? Nós fomos cuidando dessa parte, cuidamos também de investimentos, de apoio para que o processo de aprendizagem acontecesse. Vou dar um exemplo concreto. Ora, no Maria Fernandes, que foi a nossa primeira escola com experiência, nós fomos dotando a Maria Fernandes de uma série de equipamentos, como por exemplo laboratórios de informática, que é algo extremamente útil para um menino que vai passar o dia na escola. Nós já conseguimos entregar, reorganizar 14 unidades com laboratórios de informática, né? A parte tecnológica não parou nisso. Nós fizemos um investimento, por exemplo, em Smart TV. Por que uma Smart TV? Porque a Smart TV hoje, ela não é mais aquela televisão de
de 10 anos atrás. É uma televisão extremamente moderna, que dialoga com todos os outros segmentos. Você liga um computador, você baixa o YouTube. Então, o professor ele tem muito mais possibilidades. Nós já tínhamos feito um investimento de expansão juntamente com o governo federal, de internet de qualidade. Para vocês terem uma ideia, assim que nós chegamos na secretaria, existia um programa que estava nascendo no Brasil, e nós, de forma muito rápida, fizemos a adesão. 12 municípios foram beneficiados no Brasil e Caicó foi um deles. Então isso deu uma condição excelente de nós termos internet de ponta. Sábado, começamos a instalar na zona rural uma internet de excelente qualidade. Por exemplo, a Barra da Espingarda foi a primeira a receber, depois foi para a Escola Lagoa do Meio. Isso é o quê? É trazendo mais velocidade da internet para chegar nas nossas escolas, o que possibilita um melhor trabalho para o professor. Então, essa estrutura ela foi cuidada, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, o menino vai passar o dia na escola, então nós temos que ter uma melhor condição de banheiros. Olha, nós estamos agora para entregar nos próximos dias a Escola Severina Abigail. Nós já tínhamos feito uma reforma na nossa escola do Intães e agora nós estamos fazendo uma ampliação. E qual é a base da ampliação? A parte de banheiros, porque era muito precária e nós construímos diversos banheiros justamente para oportunizar que essa criança que vai passar o dia na escola possa também ter o momento de tomar banho. E nós sabemos que a parte de banheiro na construção civil não é uma parte barata, né? Então a gente tem que se organizar financeiramente para fazer os investimentos que são necessários. Como é que foi o envolvimento das escolas, gestores e professores nesse processo? Marcos, eu costumo dizer que foi um processo de conquista, né? Como é que nós fazemos? Olha, quando vai começar o ano letivo, por exemplo, vai começar o ano letivo 2026, nós já fizemos o nosso plano de ação de expansão para 26, a gente traz a escola, né, convida lá a gestão, dialoga com eles, como é que a secretaria está pensando, e aí eles são muito livres para dizer se eles querem viver a experiência ou não querem viver a experiência. Por que é que eu considero esse passo importante? Porque ele já compromete. Se fosse um projeto de goela abaixo, de cima para baixo, aí você teria dificuldade na execução. Como o projeto começa com a escola, então existe um comprometimento já desde o princípio. Eu acho que essa é a parte principal para a gente compreender a adesão que as escolas têm feito. Que resultados você já pode ser observado nas escolas que adotaram o tempo integral? A coisa mais visível, Marcos, foi a queda da evasão escolar. Nós temos alguns problemas, alguns gargalos na educação brasileira. Evasão escolar é um deles. Nós temos um outro gargalo terrível, que é a reprovação. E o tempo integral, ele ataca diretamente esses gargalos. Hoje, na rede de Caicó, onde nós já passamos com o tempo integral, eu posso dizer para vocês que a evasão é zero. A taxa de reprovação é insignificante. Então isso quer dizer que os resultados eles já começam a aparecer. E qual é a tendência? À medida em que esse projeto, esse processo todo, ele vai sendo ampliado, nós vamos tendo resultados mais satisfatórios. Uma vez que nós fizemos a opção de implantar gradativamente, que ao meu ver, quando a gente avalia todo o processo, foi uma outra estratégia muito acertada. Porque nós temos exemplos de municípios que implantaram de uma vez só e hoje convive com um grande dilema, que é o que fazer para o menino ficar na escola. Né? Então, quando a gente vai implantando gradativamente, a criança ela já vai crescendo dentro dessa proposta e isso já vai fazendo parte da cultura escolar dele. Ouvindo pergunta aqui, e a escola do recreio, que era para terminar agora em outubro, vai ficar para 2026? Eu estive lá sexta-feira, porque foi concluída a parte de cobertura do pátio. Talvez era o sonho mais
importante daquela comunidade é que tivesse o seu pátio coberto, né? E o pátio foi concluído na sexta. Eu fui lá olhar como ficou, realmente ficou de uma excelente qualidade, e nós estamos trabalhando na perspectiva de que a gente entregue ainda esse ano. Em que parte está? A parte de alvenaria ela foi concluída, praticamente faltando apenas retoques na parte da cobertura foi colocada, a cobertura também foi concluída. Começamos a parte elétrica, eu digo que está mais de 90% feita, está faltando a parte de forro, que já começaram nas salas de aula, né, e a parte de pintura. Então há aí uma perspectiva muito boa de que a gente consiga entregar ali em dezembro. Eu trabalho nessa lógica de que a gente vai entregar a escola no término desse ano letivo. Qual o nome da escola? Bernadette Ginani. Ginani, não é isso? Sérgio, obrigado pela sua participação, parabéns pela conquista. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, somente agradecer o espaço. As matrículas para 2026, por enquanto... nós estamos numa fase de campanha de matrícula que nós criamos esse ano. Então, as escolas estão do último dia 20 até o próximo dia 30, né, dentro da sua comunidade, divulgando, né, esse calendário, divulgando os seus atrativos. As matrículas começam agora em 10 de novembro. Ok, então, obrigado, viu? Um abraço, obrigado. 7h35.